As lágrimas escorriam pelo rosto de Ji-eun, enquanto ela apertava o envelope amassado contra o peito, parada na calçada movimentada da rua 25 de Março, em São Paulo. O sol da tarde escaldante de novembro batia forte, misturando o cheiro de pastel frito com o suor de milhares de pedestres apressados. Aos 25 anos, Ji-eun era apenas uma costureira comum, lutando para manter sua lojinha minúscula no mezanino de um prédio antigo no Brás. Mas hoje, o dono do imóvel havia sido implacável. Mais um mês sem pagar o aluguel e ela seria despejada. "Como eu vou sobreviver?", murmurou para si mesma, o coração apertado como se uma agulha invisível o perfurasse. Ela limpou o rosto com as costas da mão, manchada de linha e poeira de tecido. Sua vida era um ciclo exaustivo. Acordar às 5 da manhã no quartinho apertado nos fundos da loja, costurar vestidos para noivas endividadas e clientes barulhentas que regateavam cada centavo. Filho de imigrantes coreanos, Ji-eun nascera no Brasil, mas carregava o peso da herança familiar. O pai falecido havia deixado apenas dívidas e a lição de que trabalho duro vence tudo. Só que, naquele momento, o trabalho duro parecia uma piada cruel. Ela se encostou na parede de um prédio vizinho, ignorando os olhares curiosos dos vendedores ambulantes, e deixou o choro vir em soluços baixos. Do outro lado da rua, em uma SUV preta blindada com vidros escuros, Kang Min-ho observava a cena com uma expressão impassível. Aos 32 anos, ele era o chefe indiscutível da organização coreana que controlava boa parte do submundo de São Paulo, de apostas ilegais nos bares do Bom Retiro a contrabando de eletrônicos nos portos de Santos. Vestido em um terno impecável de alfaiataria italiana, Min-ho exalava poder. Alto, ombros largos, olhos afiados como lâminas sob o cabelo preto penteado para trás. Seus homens, 2 capangas silenciosos no banco da frente, esperavam ordens enquanto ele tamborilava os dedos no apoio de braço de couro. "Patrão, o encontro com os brasileiros é em 10 minutos", disse o motorista, um coreano brasileiro chamado Tai, olhando pelo retrovisor. Min-ho não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos na mulher chorando, aquela costureira de vestido simples, cabelo castanho bagunçado e mãos calejadas. Algo nela o incomodava, como um fio solto em uma costura perfeita. Ele não era homem de sentimentalismos, sua vida era regida por lealdade, medo e transações frias. Mas ver aquela vulnerabilidade crua em meio ao caos da rua lotada despertou uma faísca incomum. "Pare o carro", ordenou ele, a voz grave e autoritária, sem espaço para questionamentos. A SUV parou abruptamente, bloqueando o tráfego e atraindo buzinas irritadas. Min-ho desceu com passos firmes, ignorando os olhares dos transeuntes. Ji-eun ergueu a cabeça ao ouvir a comoção, enxugando os olhos rapidamente. Um homem alto, de presença imponente, se aproximava dela como se a multidão se abrisse para ele. "Ei, você está bem?", perguntou ele em português fluente, com um sotaque leve que traía suas raízes coreanas. Ji-eun piscou confusa, o coração acelerando não só pelo susto, mas pela intensidade daqueles olhos escuros que pareciam perfurá-la. Sim, estou", mentiu ela, endireitando a postura e tentando sorrir. Seus dedos tremiam ao guardar o envelope no bolso do avental. Só um dia ruim, nada que preocupe um estranho. Mas Min-ho não era qualquer estranho. Ele parou a uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que ela sentisse o aroma sutil de seu perfume caro, algo amadeirado e masculino, contrastando com o fedor de fritura ao redor. "Dias ruins eu conheço bem", respondeu ele com um meio sorriso que não chegava aos olhos. "O que te deixou assim? Alguém te devendo?" Ji-eun hesitou. Por que estava contando sua vida para esse homem elegante, que parecia saído de um drama de TV? Talvez fosse o cansaço ou o desespero. "O aluguel, minha loja. O prédio é antigo, o dono é um abutre. Se eu não pagar até amanhã, perco tudo. Anos de trabalho, puf, sumiu." Ela gesticulou com as mãos imitando uma explosão e riu baixinho, um riso amargo que soou como humor negro. Min-ho inclinou a cabeça, absorvendo as palavras. Ele conhecia o prédio.
um cortiço decadente no Brás, onde sua organização tinha interesses discretos, como proteção informal para os lojistas. Qual o nome do dono? Perguntou ele, casualmente, como se fosse uma conversa fiada. Ji-un franziu a testa. Senhor Oliveira, ele tem um escritório na Liberdade. Por quê? Você. Conhece ele? Min-ho não respondeu de imediato. Em vez disso, tirou um cartão de visita do bolso interno do paletó, simples com apenas um número de telefone e o nome Kang em letras douradas. Me liga se precisar de ajuda. Às vezes, um favor vira uma oportunidade. Ele estendeu o cartão, e quando os dedos dela roçaram os dele, um arrepio inesperado percorreu a espinha de Ji-eun. A pele dele era quente, firme, contrastando com sua própria mão fria e áspera. Ela pegou o cartão corando levemente. Obrigada, mas eu me viro sozinha. Não sou de pedir esmola. Min-ho riu, um som baixo e genuíno que a pegou de surpresa. Não é esmola, é negócios, e você parece alguém que sabe costurar fios soltos. Ele se virou para voltar ao carro, mas parou ao ouvir um grito distante, sirenes da polícia ecoando pelas ruas estreitas. Seus homens se agitaram no veículo, e Min-ho lançou um último olhar para Ji-eun, carregado de algo indefinível. Curiosidade? Interesse? Ou apenas pena passageira? Enquanto a SUV se afastava, Ji-eun olhou para o cartão em sua mão, o coração ainda disparado. Quem era aquele homem misterioso? E por quê, em meio ao pânico do despejo, ela sentia um formigamento estranho, como se a vida acabasse de ganhar um ponto de virada perigoso? Mal sabia ela que, naquela mesma noite, Min-ho já estaria dando ordens para investigar o prédio, e que o Sr. Oliveira acordaria com uma visita inesperada, mudando tudo para sempre. Ji-eun acordou com o sol filtrando pelas cortinas finas de sua lojinha no Brás, o ar úmido de São Paulo, carregando o cheiro de pão fresco das padarias vizinhas. Eram 6 da manhã, e o alarme do celular tocou insistente, lembrando-a de que o prazo do aluguel era hoje. Ela se espreguiçou no colchão improvisado nos fundos, o corpo dolorido de uma noite mal dormida, sonhando com olhos escuros e um cartão de visita que parecia queimar em sua memória. Ridículo, murmurou para si mesma, jogando o lençol fino de lado e vestindo o avental surrado. Quem era aquele Kang? Provavelmente um playboy rico passando tempo com os pobres da rua. Ela não ligaria. Precisava focar em costurar mais um vestido para a noiva que devia metade do pagamento. Enquanto preparava o café forte na chaleira elétrica, ouviu batidas na porta de ferro da loja. Estranho. Os clientes só chegavam depois das 9. Ela espiou pela fresta e congelou. 2 homens altos, de ternos escuros e óculos escuros, esperavam do lado de fora, um deles segurando uma pasta. Seu coração disparou. Abre aí, moça. Temos uma mensagem para o dono, disse o mais baixo, com sotaque coreano misturado ao português carregado do interior de São Paulo. Ji-eun destrancou a porta com mãos trêmulas, o sino tilintando como um aviso. Eu sou a dona, o que querem? Se é cobrança, eu. O homem a interrompeu com um gesto entregando a pasta. Não é cobrança, é isso. Dentro, um contrato novo assinado por um tal de Kang Enterprises. O aluguel estava quitado por 1 ano, e o prédio agora pertencia a uma empresa nova. Ji-eun piscou, lendo e relendo as linhas. Isso é brincadeira? Quem é Kang? Como? O outro homem, Tai, ela reconheceu o motorista da SUV, sorriu de lado. O chefe resolveu as coisas. Diz que é um investimento. Não pergunta mais, senão complica. Eles foram embora sem mais palavras, deixando Ji-eun parada no meio da loja, o contrato tremendo em suas mãos. Investimento. Aquele homem misterioso havia comprado o prédio inteiro? Por quê? Ela sentiu uma mistura de alívio e pavor. Alívio por não perder tudo. Pavor por dever um favor a um desconhecido que cheirava a problemas. Sentou-se na máquina de costura, o pedal frio sob os pés descalços, e discou o número do cartão. Tocou 3 vezes antes de uma voz grave atender. Kang, é a Ji-eun, a costureira da rua 25. O que você fez? Por que comprou meu prédio? Sua voz saiu mais aguda do que pretendia.
um tom de acusação misturado à gratidão relutante. Min-ho, do outro lado da linha, estava em seu escritório no Bom Retiro, cercado por pilhas de documentos falsos e um mapa de rotas de contrabando. Ele sorriu para si mesmo, imaginando o rosto dela, aqueles olhos castanhos arregalados de ontem. Bom dia. Dormiu bem? O prédio estava uma bagunça nas mãos do Oliveira. Eu cuidei dele. Simples assim. Ele ouviu a respiração dela acelerar e algo nele se agitou. O controle, sempre o controle, mas agora com um toque de diversão. Simples. Você nem me conhece. Eu não pedi isso. E se eu não puder pagar de volta? Você acha que sou o quê? Uma caridade? Jeon andava de um lado para o outro, pisando em retalhos de tecido colorido, o coração batendo forte. Ela parou na vitrine olhando a rua movimentada com camelôs montando barracas. Min-ho riu baixo, o som ecoando como um ronronar. Não é caridade, é um acordo. Você costura bem. Vi os vestidos na sua loja ontem. Faça um terno para mim e estamos quites. Encontro você no Café Paulista, na Liberdade, às 7 da noite. Não se atrase. Ele desligou antes que ela pudesse protestar, deixando-a boquiaberta com o celular na mão. O dia passou em um borrão de agulhas e linhas. Uma cliente idosa, Dona Maria, entrou para remendar uma saia, tagarelando sobre os coreanos misteriosos que andavam pelo bairro. Eles compram tudo, menina, mas cuidado, ouvi dizer que são durões. Jeon riu nervosamente, forçando o humor. Durões. Eu só costuro saias, não lido com mafiosos de novela. Mas por dentro, o medo se misturava a uma curiosidade perigosa. Por que ele queria um terno? E por que ela sentia um formigamento ao lembrar do toque de ontem? Às 7, o sol poente tingia a Liberdade de laranja, lanternas de papel balançando nas árvores. O Café Paulista fervilhava de famílias coreanas brasileiras, o aroma de kimchi e café brasileiro se misturando. Ji-eun chegou ofegante, o vestido simples colado à pele pelo calor úmido, cabelo preso em um coque bagunçado. Min-ho já estava lá, em uma mesa no canto, flanqueado por Tai e outro guarda-costas, um gigante chamado Junho que mal cabia na cadeira. Ele se levantou ao vê-la, os olhos percorrendo-a de cima a baixo, não de forma lasciva, mas avaliadora, como se medisse um tecido. Você veio, bom sinal, disse ele, puxando a cadeira para ela com uma cortesia surpreendente. Seus dedos roçaram o braço dela ao sentar, um toque leve que enviou eletricidade pela pele de Ji-eun. Ela corou, sentindo o calor subir. Eu vim para entender essa loucura. Um terno? Por um prédio inteiro? Você é maluco ou rico demais? Min-ho sentou-se perto, o joelho quase tocando o dela sob a mesa. As duas coisas, prove o bulgogi, é o melhor aqui. Ele empurrou o prato e Ji-eun pegou um pedaço com os hashi, rindo quando quase derrubou. Eu sou melhor com agulhas do que com isso. Olha, se é para costurar, me diz as medidas. Mas nada de favores esquisitos. Seus olhos se encontraram e por um segundo o ar ficou carregado. O perfume dele invadindo o espaço dela, o som abafado da conversa ao redor sumindo. Tai pigarreou, interrompendo. Patrão, o pessoal do porto ligou. Os brasileiros querem renegociar. Min-ho acenou, mas seus olhos não deixaram Ji-eun. Depois, agora é hora de negócios leves. Ele se inclinou, voz baixa. Você chorou ontem. Não gosto de ver isso. Mulheres fortes como você não deviam. Ji-eun engoliu em seco, o elogio a pegando desprevenida. Forte? Eu sou só uma costureira endividada. E você? O que um cara como você ganha ajudando estranhas? Ele sorriu, possessivo, tocando o dorso da mão dela com o polegar. Um gesto casual, mas íntimo. Talvez eu veja potencial. Ou talvez eu queira você me devendo. O toque durou um segundo a mais, e Ji-eun puxou a mão, coração martelando, um riso nervoso escapando. Você é perigoso, Kang, tipo aqueles vilões de K-drama que fingem ser bonzinhos. Min-ho riu de verdade, o som aquecendo o ar entre eles. Vilão? Eu? Espere até ver o terno pronto. Junho, o guarda-costas, resmungou algo sobre mulheres complicando tudo, mas Min-ho o calou com um olhar. A conversa fluiu. Ela contando sobre clientes chatos,
ele compartilhando anedotas vagas sobre negócios na cidade, evitando detalhes. Mas quando uma garçonete se aproximou, demorando-se com um sorriso para Min-ho, ele a dispensou friamente, os olhos voltando para Ji-eun com uma intensidade que a fez corar. Ciúme? Não, impossível. Ainda assim, o ar crepitava. Enquanto saíam, o céu escurecendo sobre as luzes neon da liberdade, Min-ho parou na calçada, o braço roçando o dela. Vou te levar para casa. Não discuta. Ji-eun hesitou, mas o som de motos ruidosas ecoando na rua, rivais talvez, a fez assentir. Na SUV, o silêncio era elétrico. O corpo dele perto demais no banco de trás. Obrigada pelo jantar, murmurou ela. Ele virou o rosto, tão próximo que ela sentiu a respiração dele. Não foi jantar, foi o começo. E então o telefone tocou, uma voz urgente. Patrão, o Oliveira sumiu. Alguém o pegou. Min-ho praguejou baixo, o mundo dele invadindo o dela de novo, e Ji-eun soube que a linha entre segurança e perigo acabara de se romper. A SUV acelerou pelas ruas estreitas da Liberdade, as luzes neon dos letreiros coreanos borrando no vidro como traços de um sonho febril. Ji-eun apertava as mãos no colo, o coração ainda ecoando o toque de Min-ho. Aquele polegar roçando sua pele, casual mas elétrico, como se ele soubesse exatamente o que fazia. O ar dentro do carro era denso, carregado de tensão, misturando o cheiro de couro novo com o perfume amadeirado dele. Tai dirigia em silêncio, os olhos fixos no retrovisor, enquanto Junho, no banco da frente, murmurava algo em coreano no telefone, a voz baixa e urgente. Min-ho desligou a chamada com um suspiro curto, os ombros tensos sob o terno. Ele se virou para Ji-eun, os olhos escuros capturando os dela na penumbra. Desculpe o drama. Negócios nunca param. Sua voz era grave, mas havia uma rachadura ali. Não o chefe impiedoso de sempre, mas um homem lidando com o imprevisível. Ji-eun engoliu em seco, sentindo o joelho dele roçar o seu de novo, um contato que parecia acidental, mas que a deixava sem fôlego. O Oliveira sumiu? Isso tem a ver com o prédio? Comigo? As palavras saíram trêmulas, e ela odiou o tom de medo, mas o pavor era real, como uma sombra se estendendo sobre sua lojinha segura. Ele hesitou pela primeira vez, o maxilar travado. Talvez. Ele era um problema antigo. Eu cuidei dele, mas alguém mais quer o que eu tenho. Min-ho esticou a mão, como se quisesse tocá-la, mas parou no ar, os dedos pairando perto do braço dela. Em vez disso, ele se inclinou mais perto, o calor do corpo dele invadindo o espaço dela. Você não precisa se preocupar. Eu protejo o que é meu. As palavras pairaram, carregadas de duplo sentido, e Ji-eun sentiu um arrepio subir pela espinha. Meu? Ela era o que agora? Uma dívida, um capricho ou algo mais perigoso? A SUV parou em um sinal vermelho, o barulho da cidade infiltrando-se, buzinas impacientes, risadas de grupos saindo de um karaoke bar, o cheiro de yakisoba frito vazando pelas ruas. Min-ho usou o momento para virar o corpo todo para ela, o rosto a centímetros do dela. Seus olhos traçaram o contorno do rosto de Ji-eun, os lábios entreabertos, o rubor nas bochechas, o cabelo que escapava do coque. Você é teimosa, Ji-eun, chorando na rua um dia, me desafiando no café no outro. Por que veio hoje? Podia ter ignorado o telefone? Sua voz baixou para um sussurro rouco, o hálito quente roçando a orelha dela. Ji-eun riu nervosamente, tentando aliviar o peso no peito, mas o som saiu fraco, quase um suspiro. Porque você é maluco o suficiente para comprar um prédio por um choro bobo. E eu não sei recusar um mistério. Seus olhos se encontraram de novo e dessa vez o ar pareceu parar. Ela sentiu o peito dele subir e descer, próximo o bastante para que o tecido da camisa roçasse o braço dela. Um quase beijo pairava ali, invisível, mas palpável. Os lábios dele entreabertos, como se esperasse um sinal. Ji-eun inclinou a cabeça, o coração martelando, o corpo traindo-a com um calor que subia das entranhas. E você? Por que eu, uma costureira qualquer em meio a esse mundo seu de ternos caros e sombras? Min-ho sorriu devagar,
Um sorriso que amolecia as linhas duras do rosto, revelando uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Por que você me faz rir? Ontem, quando quase derrubou o Bulgogi, eu pensei, essa mulher vai me complicar tudo. E aí aqui estamos. Ele estendeu a mão de novo, dessa vez tocando de leve o queixo dela, erguendo o rosto para o dele. O toque era gentil, contrastando com a força das mãos dele, calejadas por anos de punhos e decisões frias. Eu não sou bom nisso, Ji-eun. Amor, desejo. É fraqueza no meu mundo. Mas você me faz querer arriscar. O sinal abriu e Tai acelerou, mas o momento se esticou, o carro balançando levemente nas curvas da ave. Brigadeiro Luiz Antônio. Ji-eun sentiu as lágrimas pinicarem os olhos, não de tristeza, mas de algo cru, exposto. Então me diz a verdade. Quem é você de verdade, Kang? Não o salvador misterioso, mas o homem que vê uma garota chorar e muda tudo. Min-ho recuou um pouco, o polegar ainda traçando uma linha leve na pele dela, enviando faíscas. Eu vim para São Paulo com meu pai, fugindo de dívidas na Coreia. Construí isso tudo do zero, apostas, importações, proteção. Mas perdi minha mãe no processo. Ela era como você, forte, costurando sonhos em tecidos ruins. Ver você ontem me lembrou que nem tudo é poder. A confissão pairou crua e inesperada, rachando a armadura dele. Ji-eun esticou a mão, tocando o braço dele pela primeira vez, os músculos tensos sob a manga quentes e reais. Eu sinto muito, mas isso não explica por que eu sinto isso. Ela gesticulou entre eles, o riso escapando de novo, leve e humorístico para mascarar o turbilhão. Tipo, eu costuro vestidos para noivas que nem me pagam e você? Você me faz querer costurar algo perigoso? Um terno que esconde segredos. Ele riu baixo, o som vibrando no peito dele, e se aproximou mais, os lábios roçando a testa dela em um beijo fantasma. Não completo, mas o suficiente para que o mundo girasse. Então costure, e me deixe proteger você. O carro virou na rua 25 de março, agora escura e quieta. As barracas dos camelôs fechadas. Mas antes que chegassem à lojinha, o telefone de Min-ho tocou de novo, estridente. Ele atendeu, o rosto endurecendo. O quê? Oliveira foi encontrado, morto, e deixaram uma mensagem. Fique longe do Brás, Kang. Ji-eun congelou, o toque esquecido, enquanto a SUV parava bruscamente em frente à loja. Rivais, ameaças reais. E agora, ela estava no meio, o desejo se misturando ao terror, sem escapatória. Min-ho a olhou, os olhos flamejando. Entre. Fique trancada. Eu volto. Mas quando ela desceu, um vulto se moveu nas sombras do beco ao lado. Uma figura encapuzada, olhos brilhando na escuridão. Ji-eun congelou na calçada irregular da rua 25 de março, o ar noturno úmido de São Paulo colando o vestido à pele como uma segunda camada de suor e medo. As luzes amareladas dos postes tremeluziam, projetando sombras longas nos prédios antigos do Brás, onde o eco distante de um samba abafado se misturava ao ronco de um caminhão de lixo. Seu coração batia descompassado, os olhos fixos no beco escuro ao lado da lojinha. Ali, o vulto encapuzado se movia devagar, como uma silhueta saída de um pesadelo. Min-ho, sussurrou ela, a voz presa na garganta virando-se para a SUV ainda parada, os faróis cortando a escuridão como lâminas. Min-ho já estava fora do carro, o corpo tenso como um arco pronto para disparar. A mão deslizando para dentro do paletó, onde ela sabia, ou suspeitava, que uma arma se escondia. Entre agora, Ji-eun! Não olhe para trás! Ordenou ele, a voz grave cortando o ar como um comando militar, mas com um fio de urgência que traía o pânico contido. Tai e Junho saltaram dos bancos da frente, formando uma barreira humana entre ela e o beco, os rostos impassíveis sob as luzes fracas. Ji-eun deu um passo para a porta de ferro da loja, as chaves tilintando em suas mãos trêmulas, mas o pavor a paralisava. E se aquele vulto fosse por causa dela? Por causa do prédio, do Oliveira morto, do mundo dele que agora vazava para o dela como óleo sujo?
Ela girou a chave, o trinco rangendo alto demais no silêncio relativo da rua, e empurrou a porta. O cheiro familiar de tecido e poeira a envolveu como um abraço indesejado, mas o alívio durou 1 segundo. Um estalo seco ecoou do beco. Um tiro? Um grito abafado? Ji-eun se virou, espiando pela fresta, e viu Min-ho avançando, o corpo baixo, os olhos flamejando na penumbra. O encapuzado fugiu correndo, sumindo nas vielas labirínticas do brás, mas não antes de lançar algo no chão. Um envelope sujo, com letras garrafais em vermelho. A costureira paga o preço. Seu estômago revirou. Eles sabiam. Os rivais, quem quer que fossem, brasileiros ou coreanos dissidentes, haviam como o calcanhar de Aquiles dele. Min-ho voltou correndo, pegando o envelope com uma careta de nojo, os ombros subindo e descendo em respirações controladas. Vá para dentro, eu cuido disso. Ele a empurrou gentilmente para a loja. O toque no ombro dela firme, protetor, mas carregado de eletricidade, que a fez estremecer. A porta se fechou atrás deles com um clique, trancando o mundo lá fora, mas o perigo parecia infiltrar-se pelas paredes finas. Ji-eun acendeu a luz fraca da loja, o bulbo piscando como se hesitasse em iluminar a bagunça. Retalhos espalhados, a máquina de costura parada como uma sentinela silenciosa. Eles me ameaçaram, por sua causa. Isso é loucura, Min-ho. Eu não pedi para entrar no seu circo de mafiosos. Ele se encostou na porta, os olhos percorrendo o espaço apertado. O colchão nos fundos, as prateleiras cheias de linhas coloridas, o contraste gritante com sua vida de luxo e sombras. Não é circo, é sobrevivência. Os brasileiros do Porto acham que eu invadi o território deles com o prédio. Oliveira era o elo fraco, e agora? Eles usam você para me atingir. Sua voz era baixa, rouca, mas havia uma rachadura ali. Uma culpa que ele tentava mascarar com a postura ereta. Min-ho se aproximou, devagar, como se temesse assustá-la mais, e estendeu o envelope rasgado. Dentro, uma foto dela chorando na rua, tirada de longe. Eu devia ter previsto. Você é inocente nisso. Ji-eun pegou a foto, os dedos frios roçando os dele, e um riso amargo escapou, tentando aliviar o nó no peito. Inocente? Eu costuro saias para senhoras fofoqueiras e agora sou alvo de assassinos? Obrigada pela promoção na vida, Kang. O humor saiu forçado, mas funcionou um pouco. Os cantos da boca dele se curvaram em um sorriso sombrio, quebrando a tensão por um instante. Ele se sentou na beirada da mesa de corte, as pernas longas esticadas, e puxou-a para perto, as mãos nos quadris dela, guiando-a entre as pernas dele. O gesto era íntimo, possessivo, o calor do corpo dele contrastando com o ar úmido da noite. Eu não queria isso para você. Mas agora, eu não posso te deixar sozinha. Fique comigo esta noite, no meu apartamento nos Jardins. É seguro. O dilema a atingiu como uma agulha afiada. Segurança com ele significava mergulhar mais fundo no abismo, trocar a independência frágil pela paixão perigosa que crescia entre eles. Ji-eun sentiu o peito dele subir contra o dela, o aroma amadeirado do perfume misturando-se ao cheiro de algodão fresco da loja, e o desejo atraiu, um formigamento quente subindo pelas coxas, os lábios secando com a proximidade. E amanhã? Eu perco a loja, a vida que eu construí sozinha? Você me salvou uma vez, mas isso é me prender a você. Lealdade à sua máfia ou ao meu coração? Eu não sei costurar uma saída disso. Seus olhos se encontraram, vulneráveis, e ela tocou o rosto dele, traçando a linha do maxilar, sentindo a barba por fazer arranhar a palma. O toque era hesitante, exploratório, como se mapeasse um território proibido. Min-ho fechou os olhos por um segundo, o suspiro dele quente contra a pele dela, e puxou-a mais para perto, os braços envolvendo a cintura fina, os corpos se moldando em um abraço que era, ao mesmo tempo, refúgio e armadilha. Meu mundo é lealdade, Ji-eun, mas você me faz questionar tudo. Eu largaria os negócios por você se pudesse, mas rivais não param. Fique comigo, e eu prometo. Te protejo, te faço rainha dessa bagunça. Seus lábios roçaram o pescoço dela.
Um beijo leve, demorado, que enviou ondas de calor pelo corpo dela, o coração dela ecoando no silêncio. Ela inclinou a cabeça, expondo a pele, o desejo lutando contra o medo. Quase um beijo completo, os lábios dele traçando uma linha de fogo até a clavícula. O fôlego entrecortado misturando-se ao dela. "Eu quero você", murmurou ele, a voz rouca de emoção crua. "Mas não como posse, como parceira. Me diz que sim." Ji-eun hesitou, o corpo traindo-a com um gemido baixo, as mãos subindo para o cabelo dele, puxando-o para um quase beijo nos lábios. Próximo o suficiente para sentir o gosto de bulgogi e perigo. Eu tenho medo, Min-ho. Mas você me faz sentir viva, não só sobrevivendo." O momento se esticou sensual e intenso, o mundo lá fora esquecido, até que um barulho na porta os separou. Batidas urgentes. Tai irrompeu, ofegante. "Patrão, polícia no beco, alguém chamou, vão revistar tudo." Min-ho praguejou, empurrando Ji-eun para os fundos da loja, o rosto endurecendo de novo. "Esconda-se. Eu distraio eles. Mas se me pegarem, você foge, sem olhar para trás." Ele a beijou rápido, feroz na testa, um gesto de despedida que doía como uma ferida aberta. Enquanto ele saía para enfrentar os uniformes piscantes, Ji-eun se encolheu atrás das prateleiras, o coração partido entre amor e terror. Mas no escuro, seu telefone vibrou. Uma mensagem anônima. "Ele te usa. Fuja agora ou morra com o coreano." Traição? Uma escolha impossível e o tempo acabava. Ji-eun se encolheu atrás das prateleiras abarrotadas de rolos de tecido, o coração martelando como o pedal de uma máquina de costura em alta velocidade. O ar da lojinha estava sufocante, carregado de poeira e o cheiro residual de café frio, enquanto as sirenes da polícia ecoavam cada vez mais perto, cortando a noite úmida do Brás como facas afiadas. Seu telefone vibrava insistentemente no bolso, a mensagem anônima queimando em sua mente. "Ele te usa. Fuja agora, ou morra com o coreano." Quem era? Um rival, um traidor? Ou pior, alguém próximo a Min-ho? Ela apertou os olhos, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, misturando-se ao suor que colava o vestido à pele. Fora dali, vozes graves em português, misturado a coreano, se elevavam. Min-ho distraindo os policiais com sua voz calma, autoritária, como se fosse o dono do pedaço. "Senhores, só uma visita de negócios. Nada de irregular aqui", disse ele, o tom firme, mas Ji-eun ouvia a tensão por baixo, como um fio prestes a romper. Os passos dos oficiais rangiam no piso irregular da rua, lanternas varrendo as sombras. Ela prendeu a respiração, o corpo encolhido contra a parede fria, sentindo o mundo encolher para aquele canto escuro. Minutos se arrastaram como horas, até que o barulho diminuiu. Os policiais, convencidos pela presença imponente de Tai e Junho, que fingiam ser seguranças de uma empresa legítima, se afastaram resmungando sobre turistas coreanos metidos. Mas o alívio era ilusório. Min-ho entrou de novo, o rosto pálido sob a luz fraca, os olhos procurando por ela como um farol no caos. "Ji-eun", sussurrou ele, agachando-se ao lado dela, a mão grande envolvendo o ombro dela com urgência gentil. O toque era quente, reconfortante, mas carregado de eletricidade, os dedos traçando uma linha leve na clavícula exposta, como se quisesse ancorar os dois no meio da tempestade. Eles foram embora, mas não é seguro aqui. Você precisa ir embora. Agora. Seus olhos escuros, geralmente frios como aço, brilhavam com algo cru. Medo por ela, não por si. Ji-eun ergueu o rosto, os lábios tremendo, e tocou o peito dele, sentindo o coração dele bater descompassado sob a camisa amarrotada. A mensagem. "Alguém sabe de nós. Diz que você me usa, é verdade? Todo esse Salvador, o prédio, o beijo quase. É só para me enredar no seu jogo." Min-ho recuou um pouco, o maxilar travado, mas não soltou o ombro dela. Em vez disso, puxou-a para cima, os corpos se colando por um instante inevitável, o calor dele contra o dela, o aroma amadeirado do perfume misturando-se ao cheiro de medo e desejo. "Não é jogo, eu juro."
Ele a guiou para os fundos, para o quartinho apertado onde ela dormia, fechando a cortina fina como uma barreira frágil contra o mundo. Sentou-se na beirada do colchão, puxando-a para o colo dele com uma possessividade que a fez corar, as coxas dela roçando as dele. Ouça, meu pai veio para cá nos anos 80, fugindo de gangues em Seul. Construiu tudo isso, a rede coreana em São Paulo, para sobreviver. Mas ele traiu aliados e eu herdei as cicatrizes. Oliveira não era só um dono de prédio, ele devia favores a rivais brasileiros e eu o comprei para cortar o mal pela raiz. Mas ver você chorando me quebrou. Minha mãe era costureira, morreu trabalhando para pagar dívidas dele. Eu vi o mesmo em você. Não é uso, é salvação. Para nós dois. As palavras saíram roucas, vulneráveis, rachando a fachada do chefe mafioso. Ji-eun sentiu um nó se desfazer no peito, as mãos subindo para o rosto dele, traçando as linhas de cansaço ao redor dos olhos. Então por que a mensagem? Alguém dentro do seu círculo? Ela se inclinou, os lábios roçando os dele em um beijo hesitante, leve como uma pluma, não completo, mas o suficiente para que o ar crepitasse, o fôlego dele misturando-se ao dela, quente e urgente. Min-ho gemeu baixo, as mãos apertando a cintura dela, puxando-a mais perto, os corpos se moldando em um abraço que era ao mesmo tempo refúgio e confissão. Talvez Tai, ou um infiltrado. Eu desconfio de todos agora. Mas eu te amo, Ji-eun. Isso é real. Dói mais que qualquer bala. O beijo se aprofundou por um segundo, sensual e desesperado, os lábios dele explorando os dela com uma fome contida, o gosto de sal e desejo invadindo os sentidos dela. Ela se afastou ofegante, o corpo formigando, o coração dividido entre o fogo que ele acendia e o gelo do medo. Eu sinto o mesmo, mas isso nos separa. Se eu ficar, eu viro alvo. Se eu fugir, perco você. Ji-eun riu baixinho, um humor amargo para mascarar as lágrimas. Olha só, a costureira virando Bonnie para o seu Clyde coreano. Que piada cruel. Min-ho sorriu de lado, o polegar limpando uma lágrima do queixo dela. O toque demorado, carinhoso. Não fuja. Eu tenho um plano. Finjo uma briga pública. Te mando para um esconderijo na Liberdade com uma tia minha que gerencia um restaurante. Lá, você fica segura enquanto eu confronto os rivais no porto amanhã. Depois, sumimos juntos. Eu largo a chefia vendo tudo para os brasileiros leais. Nova vida, só nós. O plano pairava tentador, mas arriscado, como um tecido fino prestes a rasgar. Ji-eun assentiu, o corpo ainda colado ao dele, sentindo o calor subir pelas veias. Eu confio em você, mas se der errado. Ele a silenciou com outro beijo, mais urgente, as mãos subindo pelas costas dela, traçando a curva da espinha sob o vestido fino, enviando arrepios que a faziam arquear contra ele. Não vai. Eu luto por isso. Por nós. O momento se esticou íntimo e elétrico até que o telefone dele vibrou. Tai do lado de fora. Patrão, movimento no beco de novo. Precisamos ir. Min-ho a ajudou a levantar, os olhos flamejando determinação. Vá pela porta dos fundos. Eu cuido do resto. Ele a beijou uma última vez feroz e prometedor, os lábios marcando os dela como um juramento. Ji-eun saiu correndo para a noite, o coração apertado, mas o desejo inegável a impulsionando. Horas depois, escondida no quartinho apertado do restaurante na Liberdade, o cheiro de gochujang e arroz frito a envolvendo, ela checou o telefone. Uma mensagem de Min-ho. Estou bem. Amanhã, no porto, acaba tudo. Mas outra chegou anônima. Ele mente. O plano é te sacrificar. Corra sozinha. O pavor a invadiu de novo. E ela soube que a escolha final se aproximava. Confrontar a traição ou apostar tudo no amor, antes que o amanhecer trouxesse sangue. O sol nascente tingia o Porto de Santos de um laranja sujo, misturando-se ao cheiro salgado do mar com o óleo diesel dos contêineres empilhados como gigantes enferrujados. Ji-eun se esgueirava pelas sombras dos armazéns, o coração disparado como o motor de um navio a vapor, o vestido simples trocado por calças jeans e uma blusa folgada que ela pegara no esconderijo da tia de Min-ho. A mensagem anônima a corroía.
Ele mente. O plano é te sacrificar. Mas o amor, aquele fogo teimoso que a fazia corar só de lembrar o toque dele, a impulsionava para a frente. Ela não fugiria sozinha, não sem confrontar a verdade. Escondida atrás de uma pilha de caixas de madeira, Ji-eun avistou a cena. Min-ho no centro de um círculo improvisado, flanqueado por Junho e meia dúzia de homens leais, todos armados com discrição sob os casacos. Do outro lado, os rivais brasileiros, um grupo liderado por um homem corpulento chamado Rico, com tatuagens subindo pelo pescoço e olhos frios como o Atlântico, esperavam com olhares predatórios. Tai estava ali ao lado de Rico, o traidor revelado em um gesto sutil, um aceno cúmplice que Ji-eun captou de longe. Seu estômago revirou. O motorista, o confidente, vendendo Min-ho por uma fatia maior do território. Você invadiu nosso porto, Kang. O brás é nosso agora. Rosnou Rico, a voz ecoando contra os guindastes ociosos. Min-ho ficou impassível, os ombros retos, mas Ji-eun via a tensão nos punhos cerrados. Eu ofereço paz, vendo tudo, o prédio, as rotas, sumo de São Paulo, mas a costureira fica fora disso. As palavras a atingiram como uma agulha no peito. Ele a protegia, mesmo agora, mas Tai riu traindo-se. A costureira, ela é o preço, patrão. Rico quer ela como isca para te quebrar. O ar crepitou com tensão, armas sendo sacadas em um flash de metal. Ji-eun não aguentou mais. Com um grito rouco, Min-ho! Ela saiu das sombras, correndo para o meio do confronto, o cabelo voando como retalhos ao vento. Os olhares se voltaram para ela, atônitos. Min-ho praguejou baixo, os olhos arregalando em pânico puro. Ji-eun, o que diabos? Volte! Mas ela parou entre eles, as mãos erguidas, o peito arfando. Parem, Tai, seu traidor de merda! Eu vi você com Rico na Liberdade ontem. Você mandou a mensagem para me assustar, né? Para me fazer fugir e deixar Min-ho vulnerável. Tai empalideceu, sacando a arma, mas Junho foi mais rápido, derrubando-o com um soco que ecoou como um trovão. O caos explodiu, tiros estalando no ar salgado, homens rolando no chão de concreto rachado, o cheiro de pólvora misturando-se ao mar. Min-ho correu para Ji-eun, o corpo dele cobrindo o dela como um escudo, empurrando-a para trás de um container. Você é louca. Por que veio? Ele a prensou contra o metal frio. Os braços ao redor dela, o fôlego quente no pescoço, misturado ao suor e ao medo. Ji-eun riu, um som trêmulo e humorístico no meio do inferno. Porque eu costuro minhas próprias saídas, Kang. Não sou peça no seu tabuleiro, e por quê? Eu te amo demais para te deixar sozinho nisso. Os lábios dele encontraram os dela em um beijo feroz, desesperado, os dentes roçando em urgência, o gosto de sal e sangue, um arranhão na bochecha dele, invadindo os sentidos dela. As mãos dele subiram pelas costas, apertando a curva da cintura, puxando-a contra o peito largo, o coração dele martelando contra o dela como um tambor de guerra. O mundo se dissolveu. Tiros distantes, gritos abafados, mas ali, naquele abraço, era só calor, desejo cru, o corpo dela se arqueando instintivamente contra o dele, as coxas roçando as dele em uma dança proibida pelo perigo. Eu te amo, murmurou ele contra a boca dela, a voz rouca, quebrada. Você me salvou, Ji-eun. Não o prédio, não os negócios, você. O tiroteio amainou. Os homens de Min-ho, leais até o osso, subjugaram Rico e Tai, algemando-os com cordas improvisadas. O líder rival cuspiu no chão, derrotado. Acabou, Kang. Leve sua vadia e suma. Mas Min-ho não respondeu. Em vez disso, virou-se para seus homens, a voz firme como aço. É o fim, eu saio. Vendam tudo para os brasileiros limpos. A organização acaba aqui. Os olhares se voltaram para ele, surpresos, mas ninguém contestou. O chefe havia falado. Horas depois, o sol alto banhava a praia de Santos, as ondas lambendo a areia como um sussurro de paz. Ji-eun e Min-ho caminhavam de mãos dadas, descalços, o vento salgado bagunçando o cabelo dela. Ele havia trocado o terno por uma camisa simples, os ombros relaxados pela primeira vez, como se o peso do submundo tivesse escorregado para o mar. E agora? Sem máfia, sem prédio? Só nós? Perguntou ela,
apertando a mão dele, o toque quente e real ancorando-a. Minho parou, virando-a para ele, os olhos escuros brilhando com uma promessa nova. Agora, eu aprendo a costurar. Ou pelo menos, a não derrubar Bulgogi. Ele riu baixo e genuíno, puxando-a para um beijo lento, demorado, os lábios se movendo com sensualidade preguiçosa, as mãos traçando as curvas das costas dela, o sol aquecendo a pele exposta. Ela se derreteu contra ele, o corpo respondendo com um formigamento familiar, o desejo se acalmando em algo profundo, eterno. Eu compro um ateliê para você no Bom Retiro, legal, sem sombras. E eu? Eu viro o homem que te faz rir todo dia. Ji-eun sorriu contra a boca dele, as lágrimas de alívio misturando-se ao sal do mar. Combinado. Mas se você chorar na rua um dia, eu compro o porto inteiro. Eles riram juntos, o som leve ecoando na brisa, um novo começo costurado em fios de amor e coragem. Longe dali, São Paulo seguia seu caos, mas para eles, o mundo era só aquele horizonte infinito. Juntos, inteiros, livres,